Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, estamos aqui em mais um podcast do mercado imobiliário, o Inside Mobcast. Galera, se você não assistiu ou ouviu, eu falo sempre assistir e ouvir porque nós gravamos vídeo aqui também. Então se você prefere assistir, corre lá no nosso canal Inside Mob, lá no YouTube. Mas se você está aqui nos ouvindo, se você perdeu os outros podcasts, corre lá, que tem aqui uma temporada muito interessante com vários outros especialistas. E hoje, no dia de hoje, eu trouxe aqui uma pessoa especial, o Thiago Granato, para falar sobre como você atender clientes de alto valor, vender um imóvel de alguns milhões, atender esse cliente que nós consideramos um cliente diferenciado, que precisa de um atendimento diferente. E nós estamos falando aqui com um dos maiores especialistas do país. Thiago, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço, Eda, fico lisonjeado de estar aqui na sua frente, ao lado aqui de tantos profissionais que participam desse podcast incrível. Show de bola. Você está no mercado há quase 6 anos, né? Você contou um pouco da sua trajetória e ela é muito interessante, que você veio na área de relações públicas, né, Thiago? Isso ajudou? Isso contribuiu? Sem dúvida contribuiu, né? Porque essa profissão é uma profissão de comunicação, né? Eu acho que quem se comunica bem consegue se expressar e ter sucesso no que deseja. Eu trabalhei muito tempo no mercado de entretenimento e eventos, né? Então eu trabalhava com artistas da música, bandas, DJs, então eu lidava com esse tipo de público. Já é um público diferente. Já é um público diferente, são pessoas excêntricas, você lida com ego, sim, você lida com pressão, você lida com um ambiente fora do habitual e do comum para a maioria das pessoas. Então essa bagagem me ajudou e me ajuda bastante também para lidar com um público mais exigente, que é esse público normalmente de alta renda. Existe também, claro que cada pessoa tem um comportamento diferente, né? Mas esse público também tem bastante vaidade, egocentrismo, tem essa particularidade também? Tem e não tem, porque no fundo tudo depende da pessoa, tá, Ueda? A gente está lidando com seres humanos. Tem pessoas que são extremamente amáveis, humildes. Não importa o quanto de dinheiro que tem. Não importa o quanto de dinheiro que tem. Acho que também tudo é uma questão de conexão e você também acaba, às vezes, atraindo um perfil de clientes. Normalmente, eu digo que eu tenho sorte. Boa parte dos clientes que eu atendi durante esses anos foram pessoas de um trato razoavelmente fácil. Claro que de vez em quando você pega pessoas difíceis, pessoas que às vezes são mais fechadas, mais retraídas ou digamos, alguns arrogantes, mas a pessoa que entende de pessoa tira isso de letra, né? Você não pode levar nunca para o pessoal, né? Então eu consigo lidar muito bem, acho que com isso. E por que da especialização dentro do mercado imobiliário você falar, eu vou para essa linha, eu vou pro cliente de luxo, pro AAA, por que você escolheu essa linha? Faltava profissionais, você enxergou mais oportunidade, era mais fácil vender? Qual que foi sua linha de raciocínio, a tomada de decisão? Tá, eu quando comecei nesse mercado, não trabalhava especificamente com isso e foi uma questão de identificação. Eu olhava para os projetos, para o perfil, e eu falava, interessante. O tipo de cliente também é um outro tipo de atendimento. Ele é um cliente que respeita muito mais o bom profissional. Então eu me senti muito mais confortável ao lidar com esse público, tá? Então foi uma questão de atração, sim, natural. Sinergia. Sinergia. E a venda ela é mais demorada, claro que mais uma vez depende do cliente, depende do profissional, mas em modo geral é uma venda mais lenta, é uma venda mais difícil, mais desafiadora ou não? Isso é mito? De modo geral sim, tá? Porque normalmente são ciclos de vendas mais demorados, mais longos, né? Porque são valores maiores, então, é um público mais restrito, normalmente esse público já vive muito bem, então a necessidade deles é diferente de outros mercados. Talvez se você olhar para o mercado de Minha Casa Minha Vida, onde
há uma demanda absurda, né, pelo primeiro imóvel, a velocidade é muito maior, né? Então, normalmente são ciclos de vendas um pouco mais longos, mas também, como você falou, depende, varia. Às vezes, vou dar um exemplo. Qual que foi uma venda mais rápida sua? Vou dar um exemplo. O cliente se divorciou. O cara se com divorciou, ele está com uma necessidade. Ele precisa sair da casa, precisa vender, às vezes, o imóvel que ele tinha. Se ele fez coisa errada, ele tem que sair rápido. Exatamente. Né? Então, assim, são fatores. O cara vai casar, o cara vai se separar. Então, isso gera uma necessidade mais rápida. Né? Então, é muito particular. Mas, no geral, são ciclos um pouco mais lentos. O cara, ele racionaliza mais. O fator emocional já não pesa tanto. Pesa, mas não tanto. Ele é um cara que pensa mais, ele vai com mais calma. Tá? Ele avalia bastante? Avalia bastante. Como eu falei, o cara normalmente já vive muito bem, então ele tem a paciência de esperar. E como que seria, então, a jornada ideal para esse cliente? Esse cliente, ele é mais objetivo? Pergunta número 1. É interessante você levar opções, porque de repente esse cara, ele gosta do profissional mais preparado, de não falar... Aquela teoria do Henry Ford, né? Você pode comprar qualquer cor desde que seja preto. Então acabou isso, né? O cliente, ele quer opção, ele quer pensar, ele quer refletir, ele quer avaliar atendimento, ele quer avaliar oportunidades, né? Tem um conjunto de fatores. Como que é a jornada para vender um imóvel AAA, por exemplo? Como que você hoje atua baseado na sua expertise? Normalmente esse público, ele é muito bem informado. Eles já sabem... Já pesquisou antes? Já pesquisou, eles já sabem... Então não pode falar besteira. Não pode falar besteira. Ele já chega, às vezes, falando os condomínios que ele quer, as ruas que ele quer. Então ele já é um público bem direcionado. Ele fala ou você estimula ele falar? Ele fala e, a partir do que ele fala, você pode também dar opiniões e sugestões. Sim. Né? Então o cliente, ele chega a você... ele vai falar, eu quero um apartamento no Itaim, eu gosto ali daquele pedaço da rua Leopoldo Couto de Magalhães, um exemplo. E a partir daí você consegue, entendendo, por isso que é importante também conversar e de forma discreta, com calma, com cautela, você também e sugerindo outras coisas. Muitas vezes o cliente começa por uma região e você às vezes apresenta a oportunidade e ele vai fechar em outra região. Sim. Nada engessado. Nada engessado. Né? Tem que ter muito tato, muita paciência. Paciência é a chave. Com esse cliente. E o mais importante, ele tem que confiar em você. E como que você faz? Interessante isso. Então, o que você estabelece de contatos, palavras? Qual que é seu processo para gerar essa confiança, essa credibilidade? Olha, eu acho que é difícil falar disso, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com a minha questão espiritual, né? Essa questão intuitiva. Eu acho que as pessoas sentem a energia do outro. Sim. Eu acredito muito nisso. Seu cara do bem, do mal. Isso. Eu sempre falo isso, quando o pessoal me fala, eu falo assim, você quer ter sucesso? Seja na área que você for, relacionamentos para sua vida, o que for. Se conecte com a energia do seu próximo, do seu cliente. Se ele sentir em você que ele pode confiar, você vai tratá-lo, às vezes, como você trataria um amigo, um parente, nessa busca desse bem, ele se entrega para você. Ao ponto do cliente falar assim, eu quero fazer negócio com você, quero que você me ajude nesse processo. Então, eu vi isso várias vezes dos clientes, porque eles confiam tanto em você que eles falam, eu quero fechar com você. Ele confia, ele passa links, ele passa a encomenda dele e ele só quer falar com uma pessoa, ele não quer falar com vários corretores, várias pessoas para ficarem incomodando ele. Então, ele confia em você. Você vai buscar os outros parceiros, os outros profissionais que vão te trazer, às vezes, aquele produto que vai servir para o teu cliente. Sim. Você falou de um tema, se é bem subjetivo e é difícil, de fato, as pessoas entenderem essa coisa de energia, vibração. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Você falou de um item que é tratar como amigo e como um parente. Isso é um comportamento, é uma mentalidade. É gerar afinidade, então seria fazer com que você fique mais próximo, mas... esse tipo de perfil, ele permite essa proximidade? Sim, permite. Tudo depende das suas habilidades. Claro. E depende do perfil de cada cliente. Não pode ser invasivo, tem que saber como chegar, como conversar. E a distância correta. A distância correta. Você não pode exagerar, né? E você tem que ir ganhando aos poucos essa confiança. E cada pessoa tem um perfil, você tem que respeitar o perfil de cada um. Se o cliente é mais fechado, você tem que respeitar o perfil fechado dele.
Exatamente. Isso é empatia, né? Se colocar no plano do cliente e ter esse rapport, esse espelhamento, né? De entender, pô, esse cara fala bastante, esse cara gosta de futebol, esse cara... Exatamente. Né? Isso vai fluindo tem que ser de forma muito natural. Não pode ser nada artificial. Ele tem que se sentir confortável com você. Esse cliente, pelo que eu tô entendendo, ele também não gosta de ser pressionado, né? É no tempo dele. No tempo dele, de forma Mas como que você faz esse monitoramento, esse follow-up, para também não deixar esse cliente escapar? Isso é importantíssimo. Importante. Você tem que, de tempos em tempos, também estabelecer uma forma de contato, né? Que seria mais ou menos quanto tempo? Pelo seu know-how. Tá, pelo meu know-how, assim, vou pegar um exemplo de algum cliente. Pelo menos, tem cliente que você vai ter que falar, às vezes, uma vez por semana, para dar um feedback, um relatório, ou tentar ver se ele quer avançar. Tem cliente que, às vezes, uma vez no mês. Sim. Você não pode incomodá-lo demais, se dá aquela chamada. Mas ele vai te dar esse ponto também. Me liga daqui 10 dias, me liga daqui 30 dias. Vai. Ele te dá esse termômetro para você saber quando agir, né? E se você deixar uma boa primeira impressão, esse cliente ele também te procura, né? Ele te indica, ele volta para você. Uma boa primeira impressão, muito bem. Isso aqui está no contexto do marketing pessoal. O que você fala? Olha, o básico seria isso do marketing pessoal. Causar essa boa primeira impressão é fundamental. Porque as pessoas associam que marketing pessoal é só vestimento, só roupa. Não. É uma boa comunicação. Tem que, enfim, também tá com... Não vai chegar lá todo transpirando, fedendo. Sim. Você tem que ter muito tato, você tem que ter uma boa comunicação, um nível intelectual, porque esse público é um público bem informado, então você também tem que saber falar sobre assuntos que... Conhecimentos gerais. Então... um pouco de mercado financeiro, um pouco de economia, de política, você pelo menos ter noções para saber como conversar com essa pessoa. Precisa ser o PhD, mas também não seja o leigo. Sim, tem que ser algo natural. E às vezes há conexões entre vocês vão descobrindo. O filho do cliente estudou no mesmo colégio que você, fez a mesma faculdade. Aí vai explorando. E você vai criando conexões com esse cliente, ele vai se sentindo totalmente confortável. O que eu digo, você às vezes não vai ter o dinheiro que seu cliente tem, mas às vezes há conexões entre vocês. Eu gosto de uma frase que um amigo usa, ele fala, por trás de todo CPF há um coração. Se conecte a esse coração. O cliente de alto padrão, ele prefere pronto ou na planta? Claro, mais uma vez, cada cabeça uma sentença, mas vamos tentar trazer para o contexto geral. Ele se dá bem com o imóvel na planta? Prefere pronto? Eu vou pelo seu know-how. Vamos lá, vou me basear, por exemplo, de algumas incorporadoras desse nicho. Quando a incorporadora ela tem um renome, assim como uma marca, se a gente for falar de uma marca de carro, de veículo, de alta performance, o cliente ele já normalmente confia, ele sabe que o que aquela empresa lançar vai ser bom. Compra na planta. Com certeza. Então, a credibilidade da marca, o status dessa marca conta muito para esse cliente. Porque normalmente... Mas tem alguma grife hoje estabelecida no alto padrão? Em São Paulo tem algumas empresas que são grifes. Eu vou citar algumas. Uma delas é a construtora Adolfo Lindenberg, que tem mais de 60 anos de história. Então, esse público, todo mundo sabe quem é Adolfo Lindenberg. Eu moro no Lindenberg. Há uma outra empresa hoje também, que é a construtora São José, que hoje faz os apartamentos talvez mais caros de São Paulo, trabalha especificamente em poucas regiões. Mais caro quanto? Vou te dar um número aqui, apartamentos que a gente vai falar em R$40 mil o metro quadrado. Vou falar de metro quadrado, apartamentos de 811 metros quadrados, piso único, né? Então, sim, são apartamentos grandes, em regiões caríssimas. O céu é o limite. Sim. Então eles fazem... Bota limite nisso. Né? Então eles são bem nichados. Então são grifes, quando colocado isso no mercado, já gera aquela autoridade, aquela credibilidade, confiança no mercado. Exatamente. Eu vou dar um exemplo até de uma outra empresa que atua muito na zona leste de São Paulo, na região do Anália Franco, que é a Porte. Porte. A Porte é o
desejo do público de alta renda da Zona Leste. Todo mundo fala, eu moro num porte. O cliente chega a falar assim. Sim. Né? Hoje, qual que é a faixa de preço de um... São produtos, a gente vai falar, depende do tamanho, mas também um bom valor de metro quadrado, milhões, eles têm... E é engraçado, é curioso, o padrão construtivo, o que é importante para o cliente, às vezes, do Anália Franco é diferente do cliente do Jardim Europa. Então tem essas diferenças também. Mas hoje, assim, vamos... Porque senão fica difícil a gente tentar passar, né? Senão vai ficar muito no geral, no genérico e no subjetivo. Tá? Quais são as principais exigências de um cara do alto padrão? Né? Claro que ele vai personalizar muita coisa, acabamento. Hoje as construtoras estão dando, né, ainda essa possibilidade no momento que ele comprar na planta e ele fazer essa personalização? Sim, eu vou até te falar uma coisa curiosa dentro desse nicho bem específico. Que esse público exige isso, né? Exige. Antigamente eles entregavam com os acabamentos, piso de mármore, eles colocavam os acabamentos dentro dos apartamentos. O que eles perceberam? O cara entrava lá, ele quebrava tudo, tirava tudo. Hoje, eles entregam apartamento cru, 100%. Contrapiso só. Contrapiso, total em todas as áreas. E o cliente, ele tem a possibilidade de fazer a personalização da planta durante o estágio da obra ou antes. Então, eles colocam arquiteto... Mexer em alguma parede, se tudo. precisar. E, normalmente, as plantas desses apartamentos, elas são muito flexíveis, né? Vou dar o exemplo da construtora São José. Eles têm uma planta a qual praticamente dá para derrubar todas as paredes, exceto o miolo, que está a estrutura do prédio. Mas se o cliente quiser fazer num apartamento de 800 metros quadrados, uma suíte e tirar todas as paredes, personalizar do jeito que ele quer, ele faz o que ele quer. E esse público, cada um tem o seu arquiteto, cada um quer ser diferente do outro, tem uma identidade muito forte, né? E então ele também, ele aguarda, ele compra na planta, que é uma compra planejada, o cara tem que ter paciência, né? Hoje, qual que é o tempo hoje de uma construção? 2 anos ainda? 2 anos, no mínimo. 2 anos no mínimo. Porque tem algumas regiões que, como é um imóvel muito caro, eles estão estendendo, né? Fazendo 36 meses até 48 meses, né? A entrega. Bacana. E você também trabalha, né, Thiago, com imóveis autônomos, né? As mansões, as casas, né? Sim. Como que é? Aí já estamos indo pro pronto, né? Sim. Como que é feito aí? Vocês trabalham muito... Nos Estados Unidos é muito comum fazer open house, né? Os grandes eventos na casa. Como que é feita a comercialização desse tipo de imóvel? Eu trabalho muito o cliente comprador, tá? Então, normalmente eu tenho os parceiros que trabalham o cliente vendedor. E eles fazem... Então, a gente tem essa parceria, porque cada um tem que cuidar de uma ponta, né? Cada um é melhor em algo, né? Prospecta melhor, outro vende melhor. Exatamente. Né? Você até falou do exemplo americano. Nos Estados Unidos, 90% das transações imobiliárias são feitas em parcerias entre 2 ou mais corretores profissionais e empresas. E aí vocês fazem um 50-50? Exatamente, 50. E se tiver um terceiro, é 33? Terceiro também, sempre... Então tá equalizado. Exatamente, está equalizado. Como que a gente vê que os americanos, eles trabalham muito bem, né? Eles fazem essa captação desse imóvel, eles pegam essa gestão, que eles chamam, né? Uma gestão exclusiva, e eles vão preparar um material de qualidade, eles vão fazer esse open house para outros corretores imobiliários, eles convidam outros corretores imobiliários, porque quem vai trazer o cliente, normalmente, é o parceiro. Claro. É o corretor, é o outro corretor, é o seu amigo. Mas é uma estratégia eficiente? É super eficiente. Eu tenho uma empresa, né, especializada nisso. Em preparação, né? Tem as empresas que fazem... Os staging. Exatamente. Que virou na moda agora, né? Isso tem começado a ganhar uma força no Brasil. Nos Estados Unidos é algo muito comum, né, para você trazer vida para o imóvel. O cliente entrar e já ter uma boa primeira impressão, isso conta muito. A humanização, né? Conta muito. E é muito feito, né? Nos Estados Unidos tem um flip, né? Que pega o imóvel, reforma e vende. Mas para esse tipo de padrão, né? Que a gente está falando por imóveis que custam, de repente, algumas dezenas e até centenas de milhões, né? É feito isso também, porque precisa dar aquele... Precisa. Aquele tapa, pelo menos, né? E hoje os formatos tradicionais de divulgação para esse tipo de público é eficiente também, como utilizar aí uma plataforma de vendas, como existe várias aí, né? Utilizar as redes sociais. Olha, a tecnologia ela é importante aí, né? Hoje, daí esse cliente também se utiliza disso, ele vai usar o Google, vai usar os portais,
ele vai usar, às vezes, as indicações que ele viu, o amigo viu, olha, eu vi esse vídeo dessa casa. Então, todo mundo quer tudo hoje na palma da mão, né? Então, eles utilizam as redes sociais também. Então, uma forma de você atingi-los é através desse trabalho de mídias sociais e tem que fazer tudo. Tudo. Eu diria que é um mix de tudo, de offline e online.